Bom, pessoal, esse vídeo é para a gente continuar as nossas reflexões sobre religiosidade. Nós já falamos aqui sobre o que são religiões animistas, falamos também sobre o que são religiões politeístas e hoje está na hora da gente falar sobre o que é enoteísmo. O que seria uma religião enoteísta? Eu sei que é muito mais popular falar sobre politeísmo, que é a crença em várias divindades, falar sobre monoteísmo, que é a crença numa única divindade, e até falar sobre ateísmo, que é a negação de divindades. Que enoteísmo não é uma palavra das mais conhecidas, nenhum dos conceitos mais explorados por esse mundo da religião. Mas nós precisamos compreender o que é o enoteísmo, porque ele está presente na Bíblia que você usa aí na sua casa, especificamente no Antigo Testamento. E esse é um dos motivos que nós devemos pensar na importância de conhecer o enoteísmo. Enoteísmo também é sinônimo de monolatria. Monolatria, a gente poderia dizer, a grosso modo, que é um processo intermediário entre o politeísmo e o monoteísmo. É o caminho do meio entre uma coisa e outra. Se a gente acompanhar o desenvolvimento da concepção religiosa da humanidade, ela começa com a ideia de animismo, que tudo faz parte de um ciclo vital, que tudo que existe é dotado de alma, é dotado de força vital, e que tudo isso está conectado, que a espiritualidade é buscar a harmonia com a natureza. As divindades que começam a aparecer no animismo, elas ainda se confundem com as forças da própria natureza, elas ainda não têm personalidade, não há uma separação entre um mundo sobrenatural e um mundo natural, porque tudo faz parte de um mesmo processo. Essa concepção, conforme vai se desenvolvendo, vai caminhando para um politeísmo, esses deuses vão se descolando da criação, esses deuses vão se descolando do que é natural e assumindo sobrenaturalidade, com conjunturas diferenciadas, poderes sobrenaturais, habitam em lugares diferenciados do que é normal, do que é natural, e aí vai se estabelecendo a concepção de politeísmo. E nós demos alguns exemplos aqui de religiões politeístas. Agora, acontece que esse politeísmo ele também vai se desenvolvendo ao longo da história, até que os adeptos desse tipo de religiosidade vão considerando que existe uma divindade que se destaca sobre as demais. Nós temos ali um apontamento na religião grega com Zeus sendo o deus dos deuses, embora isso não se desenvolve tão claramente para o enoteísmo assim. Mas na religião egípcia houve um momento de reformas religiosas em que uma divindade se sobrepunha sobre as demais. E esse conceito que se desenvolve, né, mostrando uma divindade, ou então três divindades, duas, quatro, enfim, um pequeno grupo de divindades que ganha um protagonismo em detrimento das demais. As demais não desaparecem, as demais não são esquecidas totalmente, e nem é negado que elas sejam divindades, mas naquele sistema religioso passa a ter três, duas, uma divindade que tem poderes maiores do que as demais, que são adoradas de uma maneira mais predileta do que as demais divindades. Essa ideia é a ideia do enoteísmo. O enoteísmo entende que tem vários deuses, mas por algum motivo aquele povo, aquela tribo, aquele grupo de pessoas escolhe uma dessas divindades e essa divindade será considerada a divindade suprema, a divindade mais poderosa, e essa divindade vai alcançando um topo da hierarquia do panteão de deuses daquela religiosidade. Isso é muito interessante e esse é o conceito também de monolatria. Existem vários deuses,
mas nós adoramos um único Deus e esse Deus é o maior de todos os demais deuses. Isso tem na Bíblia, sim, porque nós achamos que a religião dos israelitas ela sempre foi monoteísta, e isso não é verdade. O cristianismo sempre foi monoteísta desde o seu nascimento, até porque quando ele pega essa transição, ele já conhece um outro tipo de religião em Israel, que é já assim o chamado judaísmo. Nem sempre a religião de Israel foi o que nós conhecemos como judaísmo. O judaísmo surgiu em Israel quando a classe sacerdotal tomou o controle do Templo de Jerusalém, proibiu qualquer tipo de culto em outro lugar que não fosse no templo, justamente para que a vida religiosa, as ofertas, os dízimos fosse concentrado no templo da capital de Jerusalém, onde esses sacerdotes exerciam o controle, e esses sacerdotes fazem uma reforma monoteísta na religião de Israel, e aí tem o início do que nós conhecemos como judaísmo. Mas você pode dizer o seguinte, mas tem textos da Bíblia, até no Pentateuco, que já apontam para um único Deus, que são anteriores a esse processo de reforma religiosa em Israel. E eu digo para você que não são antigas como você pode pensar, porque esses textos eles são propostos e são editados depois da ascensão dos sacerdotes ao trono, ou ao templo, né, ao trono do templo. E esses textos já atendem a essa vontade sacerdotal de uma religião monoteísta e centralizada no sacerdócio e no culto de Jerusalém. O texto "Ouve, ó Israel, só há um Deus, o nosso Deus é único", etc., é um símbolo dessa reforma religiosa proposta pelos sacerdotes. Porque antes disso acontecer, o povo era monolátrico, a religião de Israel era monolátrica, era enoteísta. Eles partiam do pressuposto de que existiam vários deuses. O primeiro deus era El, que depois é superado por Yahvé, e o detalhe de como isso acontece é uma outra história que a gente pode comentar no futuro, se assim for do seu interesse. Yahvé é esposo de Asherá, que é outra divindade, e que na reforma dos sacerdotes é apagada das tradições do Antigo Testamento e substituída por poste ídolo. Eles têm um filho que é chamado de Baal, e também essas são as divindades principais dessa religiosidade de Israel antes da reforma monoteísta acontecer naquele lugar. Então, não se esqueça que a Bíblia tem várias expressões enoteístas, várias expressões monolátricas. Por exemplo, não há Deus como nosso Deus, nenhum Deus é maior do que o nosso Deus Deus é o Deus dos deuses, né? Deus é tanto Deus dos montes quanto dos vales. São todas expressões que revelam a crença enoteísta daquele povo, até que se transformarão em monoteístas estritos. Mas antes disso acontecer, eles admitem a existência de outras divindades, mas eles escolhem Yahvé como Deus soberano, como Deus mais importante, como Deus principal, que deve ser adorado de modo predileto por essa religiosidade, a qual devem se levar sacrifícios, ofertas, porque ele é maior do que todos os outros deuses. Mas dizer que ele é maior do que todos os outros mostra uma predileção, não uma exclusividade, porque eles estão dizendo que os outros deuses são inferiores a Yahvé, mas que são deuses, ainda que inferiores. No monoteísmo, não se tem a ideia de deuses inferiores, menores, semideuses, não. É a ideia de um único Deus. Não há outro, nem maior, nem menor, nem igual, não. Só há um, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Agora, também parece óbvio o monoteísmo,
mas não é nada óbvio. Muitas pessoas acham que simplesmente se define monoteísmo como a crença num único Deus. Isso é superficial. Monoteísmo é mais interessante do que essa fala tão resumida aqui. Se você realmente quiser saber o que é monoteísmo, escreva nos comentários religiões monoteístas. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e muito em breve voltamos para mais um Café com Teologia. Te espero por aqui.